Você gostaria de fazer um projeto social e ajudar a cidadania? Para sua cidade, para sua região ou mesmo para o país? Estou aqui com um cara que faz isso já há muitos anos e de maneira muito sustentável. Não perca esse vídeo. Olá, eu sou Cris Ferri e esse canal aqui é para a gente discutir conteúdo sobre inovação no serviço público, democracia digital, cidadania e como a gente pode desenvolver um Estado mais moderno, um Estado próprio do século XXI. Então, se você depois tem aí várias oportunidades de assistir esses vídeos que estão aí no canal. Gente, eu estou aqui hoje com um craque, conheço o trabalho dele há muitos anos. Ele é um especialista, entre outras coisas, a fazer inovação para a cidadania. Então ele construiu aqui um instituto que se chama Instituto Cidade Democrática e eu queria apresentar para vocês o Henrique Parra. Henrique, muito bom ter você aqui. Valeu. Parceirão aí de longas datas. Gente, esse cara aqui entende muito de participação social. Ele já fez projetos que reuniram aí pessoas para discutir os problemas da cidade e de outros lugares, né? Não só cidades, até para o Brasil como um todo, e que funcionaram. Não é aquela participação oba-oba, não, todo mundo discute, não gera nada. Não, gerou realmente impacto, principalmente nas comunidades onde ocorreram essas discussões. Fale um pouquinho de você daí. Como é que você entrou nessa história de participação? Legal. Bom, eu entrei nesse mundo de participação com 16 anos, né? Eu ia votar pela primeira vez, fui atrás de informações para tentar entender como que eu votava melhor, porque eu estava bem perdido. Foi aí que eu comecei a conhecer um movimento que chama Voto Consciente, que acompanha o parlamento depois da nota de 0 a 10. Eu fiquei muito impressionado, porque com 16 anos, né, eu tirava nota na escola. Então aquela coisa de dar nota de 0 a 10 para mim fez muito sentido. Me ajudou a escolher o deputado estadual naquela ocasião. Eu falei que eu queria ser voluntário do grupo. Eu gostava de política, né? Por outro lado, eu não queria entrar em nenhum partido, então não tinha muito o que fazer, sabe? Ao mesmo tempo tinha problema com essa política tradicionalzona, assim, de partido e tal, né? Simpatizo até com alguns políticos, mas eu não tinha vontade de ser militante e nem filiado. A verdade é essa. Legal, porque tem muita gente que tem esse espírito, eu sinto, né, de que quer fazer política, mas política de uma outra forma, e muitas vezes não encontra na política partidária um espaço que cai muito bem, né? Com certeza. O seu perfil e é o seu caso, né? É o meu caso total, até porque às vezes você gosta de um parlamentar ou de um político, só que o partido na sua cidade você não gosta tanto, não gosta das pessoas que estão lá. Assim, o que me encantou também pra caramba foi um trabalho de escola. O professor falava que a gente tinha que descrever qual era o problema da nossa rua. Ele ia ajudar a mandar para a Câmara e para a Prefeitura para tentar resolver. Mas foi uma provocação de sala de aula, Foi então. um trabalho valendo nota. E aí eu não sabia qual era o problema da minha rua. O primeiro choque foi esse. Falar, eu moro num lugar, não vivo esse lugar. E tem muita gente que é assim, né? Não tem uma vivência ali. Não sabe exatamente onde que aperta o calo para quem mora no bairro. Daí eu conversei com um vizinho, descobri que na verdade também era um bairro que não tinha muito problema, ainda bem. Só que tinha uma boca de lobo entupida que prejudicava só um morador. Só que em vez de esperar o meu professor mandar, eu peguei um e-mail e mandei para todos os vereadores com cópia, para tentar gerar uma competição entre eles. E aí 3 me responderam diretamente, dizendo que tinham encaminhado ali a reclamação para a prefeitura, iam cobrar, iam acompanhar para ver se resolvia mais rápido. E aí resolveu. Era um problema que se arrastava há 3 anos já, e o seu João, ele já tinha usado o 156 da prefeitura para fazer um protocolo, só que não resolvia. E aí isso me encantou, porque foi para mim a constatação de que quando alguém participa, se ele sabe como participar e se a ferramenta de participação é boa, você consegue resolver problemas e fazer mudanças que de outra maneira você não resolve. E isso muda a vida das pessoas, né? Porque quando chovia era a casa dele que era prejudicada, por exemplo. Claro que depois, com a compreensão política, você percebe que no Brasil talvez o 156 não funcione justamente que é para os vereadores poderem ser despachantes como eles foram no meu caso. Aí é uma outra conversa. Foi aí que assim, esse bichinho me picou e eu fiquei com vontade de participar e trabalhar em projetos que estimulem a participação social das pessoas. No final das contas, quando elas resolverem, elas possam sentir que, graças à participação que elas tiveram, é que aquilo foi resolvido. Porque é isso que mudou pra mim. É isso que me deu vontade de escrever centenas de e-mails. E me deu uma sensação de que eu ajudei em alguma coisa. Então era pra reproduzir essa sensação que a gente começou lá em Jundiaí, minha cidade, a utilizar o software livre do Instituto Cidade Democrática, que tinha sido criado ali, naquele ano de 2008. Um ano e pouco depois eu entrei no Instituto. Desde 2010, do início de 2010, eu tenho trabalhado no Instituto, já são 8 anos. Quer dizer, aquilo ali foi uma sementinha para você, então, organizar isso melhor,
de uma maneira até mais acessível, né, para todo mundo. Também foi uma picada no sentido de que simplesmente eu ter mandado um e-mail com cópia aberta, dado minimamente uma publicidade entre os vereadores que gerou uma competição, acelerou um processo, catalisou um processo. Então, para mim também foi assim, a tecnologia pode acelerar certas coisas. Então anota aí, ó, gerar competição entre os políticos pode gerar mais impacto em termos de participação. Já é um super achado. Exatamente. Isso daí, né? E dá publicidade também. Porque quando você registra num 56, infelizmente, o seu vizinho não sabe que você registrou no 56. As pessoas não vão comentar sobre aquela reclamação. É por isso, inclusive, que as pessoas preferem falar dos problemas da cidade no Facebook, no WhatsApp, do que num 56. Isso é normal. As pessoas já sabem disso que a gente está dizendo. Não, e o pessoal está assistindo isso agora e acha até esse processo que você está narrando uma forma meio básica de participação. Mas isso aí aconteceu muitos anos atrás, né? Hoje em dia está bem consolidado isso. Está bem consolidado. Tem o Fix My Street, né? E muitos outros projetos que vieram. Sim. O próprio Cidade se consolidou muito, né? Você tem 70% das prefeituras hoje que já usam o próprio Facebook como canal de atendimento. Cada 10 cidades, 7, você entra no Facebook, vai encontrar a prefeitura da sua cidade. E se você falar, tem um problema de uma boca de lobo entupida no Facebook, provavelmente você vai receber uma resposta, inclusive, da própria prefeitura. E aquela reclamação vai estar visível para os seus amigos no Facebook, vai receber likes. Então, assim, hoje o cenário é completamente outro mesmo. E como é que o Cidade Democrática funciona? Então, o Instituto, ele desenvolve tecnologias livres para ajudar qualquer organização que defende uma causa, que tem um interesse de engajamento, a conhecer melhor os seus públicos e a promover mais engajamento desse seu público. Então, por exemplo, pode ser uma prefeitura, um governo que tem um projeto, aquele projeto é de um tema e ele tem interesse de discutir com a população aquele assunto e gerar mais engajamento da população naquele tema. Pode ser também ONG, organizações do terceiro setor, qualquer grupo de pessoas que tem interesse em gerar engajamento para alguma causa, entendeu? Por quê? O software que a gente desenvolve, né, Empurrando Juntas, o objetivo já é esse, a gente saber que as pessoas não empurram juntas certas questões, elas vão demorar para ser resolvidas ou elas nem vão ser resolvidas. Também você tem a ideia então de ser um lobby, né, de ser uma incidência, um trabalho de incidência, mas no sentido mais positivo. Exatamente. Né? E também da gente entender que já existem várias ferramentas que estimulam as pessoas a reclamarem. Aí pela questão negativa. São poucas as ferramentas que geram colaboração entre sociedade e Estado, sociedade e governo. É muito fácil falar um problema e geralmente é mais difícil engajar as pessoas para pensar as alternativas, as soluções. E o Empurrando Juntas ele vem para isso. A gente trabalha então numa plataforma que é livre, as pessoas podem discutir assuntos. A partir das opiniões das pessoas, um algoritmo de inteligência artificial começa a identificar padrão. E aí mostra os grupos de opinião que vão se formando. Identificar esses grupos de opinião dá para o governo, dá para a ONG, para quem realizou aquela consulta, a possibilidade de você ter uma estratégia mais segmentada de comunicação e engajamento. Então você não vai mais só falar a mesma coisa para todo mundo. Você vai conseguir fazer uma comunicação mais direta com cada grupo de opinião. Além disso, o algoritmo mostra aí para o governo os 4 grupos de opinião que se formaram e quais são as ideias mais concordadas e discordadas de cada um desse grupo. Você entende um pouco como cada grupo pensa e você consegue ver quais são as ideias, as propostas que de alguma maneira são mais consensuais, tem a concordância dos diferentes grupos. Isso é muito fundamental para o governo, porque muitas vezes você lança um tema para discussão e polariza a sociedade. Você tem um grupo que é totalmente contra, um grupo que pensa assim, um grupo que pensa assado. E aí o governo pega aquele resultado da consulta e fala, bom, para qualquer lugar que eu correr, eu vou apanhar. Se eu fizer isso, eu vou apanhar desse grupo. Se eu fizer isso, eu vou apanhar daquele outro grupo. Como é que eu dou uma proposta que de alguma maneira seja mais consensual aí para todo mundo? Então esse algoritmo de inteligência artificial ele vai favorecer, vai ajudar o governo nessa hora, né? Não, incrível, sensacional. E aí, pessoal, nós estamos aqui, né, na verdade, na 4ª semana de inovação no serviço público, aqui organizado aí por diversos órgãos da administração pública no Brasil e que nós estamos aqui no Tribunal de Contas da União e a gente sabe como os controles, principalmente o controle externo, muitas vezes dificulta a inovação, a implementação, a realização de inovação no serviço público, mas pelo contrário, o Tribunal de Contas da União, ele está se inovando bastante e passando a ter um trabalho mais de cobrar a inovação, de fazer o controle para se fazer a inovação, né, uma inversão, tanto é que, por exemplo, está abrigando esse evento. E aí eu e o Henrique demos uma fugidinha, está muito calor, tem um monte de mosquitinho passando pessoas aqui, mas o lugar aqui é bastante inspirador. E essa história que o Henrique está falando é incrível, porque a gente vê, na verdade, que as plataformas de redes sociais, que são muito boas para muitas coisas, né? Ele te ajuda a você encontrar aquelas pessoas que você já tem certa sintonia, similaridade, etc. Sim. No entanto, para discutir leis, políticas públicas, que são soluções que
que vão impactar todo mundo, né? A gente precisa conhecer o outro lado, precisa conhecer as diversas opiniões, precisa conhecer os diversos pontos de vista, para que os legisladores, de forma geral, né, com certeza, poderem fazer uma média. O que vai, essa decisão desse jeito vai melhorar, prejudicar para aquele outro grupo, e tentar achar uma solução, assim, minimamente viável, né? Com certeza. Só que a discussão nas redes sociais, ela mostra só as brigas, né? Elas ressaltam as diferenças. Estimula isso. E aí você está falando que o Empurrando Juntas ajuda exatamente o contrário, né? Achar os pontos de intersecção para que, então, até facilite o trabalho do decisor parlamentar de achar o ponto mínimo ali para trabalhar uma negociação, por exemplo. Vereador, prefeito, governador, presidente, assim, o governante, ele é mediador. Ele é a pessoa, ou ela é a pessoa, que precisa entender o que a sociedade está pensando como um todo naquele assunto e fazer a melhor mediação possível. E as mídias sociais não são ferramentas que ajudam a ninguém fazer mediação, que é o que você falou. A mídia social ela estimula que quem pensa igual fale mais entre si e estimula que você, digamos assim, fique mais engajado no seu ponto de vista, certo? O que não é ruim. Não é ruim de jeito nenhum. A questão é, não dá para fazer mediação usando essa ferramenta. Esse é o ponto. São excelentes ferramentas para você mobilizar quem tem pontos de vista diferentes. A questão é que ela não é uma ferramenta para você conseguir fazer a mediação. Por quê? Porque quando você receber todas essas informações, pensar uma proposta mediadora ali no meio do caminho e jogar de novo nas mídias sociais, o que vai acontecer? Cada grupo vai te dar uma paulada diferente. Por quê? Porque ele não vai ser exatamente o que cada grupo gostaria, entendeu? Então não é a melhor ferramenta que para ajudar um governo a fazer mediação. Ela é muito boa para o governo atender, digamos assim, no varejo, fazer a conversa um com um. Agora, elas não ajudam quando você quer fazer atendimento coletivo. Quando você quer conversar sobre um tema coletivo para todo mundo, ela já não vai te ajudar. Ela vai te deixar refém justamente da briga dos grupos. Então, para o governo, com certeza é abrir uma janela de vidro num lugar em que as pessoas são estimuladas a jogar pedra. Não, e aí você traz aí uma coisa muito importante para hoje, que é mal compreendido para as pessoas de maneira geral, do fato de que você não pode pensar que o seu grupo de interesse, a forma como você pensa, tem que ganhar 100% numa decisão legislativa. Né? Porque vai ter um outro grupo, que é uma parte importante do Brasil, pode ser até uma coisa que divida realmente o Brasil, e que vai ficar totalmente prejudicado. Então as pessoas têm que entender e amadurecer, né? Você tem um mediador parlamentar, você tem um deputado que você foi eleito. Ele vai fazer o maior esforço, e eu trabalho no Congresso, eu vejo isso todos os dias, para defender a sua causa. Só que ele vai ver que ele não vai conseguir encaixar tudo. Ele vai ter que negociar. Aí as pessoas não entendem que o parlamentar possa negociar. Não, ele tem que negociar. Porque ele precisa achar o ponto em comum, que vai ser, naquele momento, uma solução mais possível, para depois, no futuro, até depois, essa decisão ser melhorada, modificada. Então, as pessoas têm dificuldade de entender isso. Né? Tem dificuldade. E as mídias sociais, elas dificultam ainda mais, é por isso que a gente criou a Empurrando Juntas. Eu corroboro totalmente dessa opinião. Eu vou deixar o pessoal aqui atrás passar, que está muito barulhento. Eu corroboro totalmente dessa opinião aí do Henrique. Quando vai entrar numa discussão de políticas públicas, de construir leis, você tem que se ater a algumas regras de conversação, de discussão, de debate, para que a sua opinião, a sua participação realmente tenha impacto na tomada de decisão. Senão a gente está refém de polêmica e de fabricação de mentira também. Ficou claro nessas eleições, o que já estava acontecendo há muito tempo e no mundo inteiro, de que rapidamente você consegue produzir uma mentira ou distorcer uma verdade, de alguma maneira conseguir que milhões de pessoas fiquem com medo, com ódio, com raiva, e durante um tempo você consegue monopolizar essa audiência, criar uma polêmica. Então realmente a gente vai precisar olhar para isso, para fazer uma agenda mais séria e entender justamente como usar, como integrar com as mídias sociais. Descartar é impossível, não é nem desejado, porque é onde as pessoas estão e é o que está dando voz para as pessoas. Excelente, uau, que aula aí, né, de participação. Acho que o Henrique sintetizou aqui hoje o que eu acho que é talvez o modelo ideal, uma coisa híbrida, né, que use as redes sociais, mas que convide as pessoas a discutirem participação dentro de uma plataforma com regras que vão, né, realmente viabilizar essa participação. Pessoal, eu coloquei aqui embaixo na descrição aí o site do Cidade Democrática, do Empurrando Juntas. Conheça mais
mais e melhor o trabalho desse pessoal. Eles estão na vanguarda do melhor que podemos ter no Brasil e no mundo da participação social digital, independentemente de ideologia, de esquerda, de direita, de cima, de baixo, não interessa. Essas questões são de infraestrutura dessa nova democracia que a gente está construindo. Henrique, muito obrigado. Valeu. Parabéns pelo trabalho e a gente continua com outros vídeos. Aproveita e olha esses 2 vídeos aqui em cima, ó, que você vai ver conteúdos aí nessa mesma linha. Obrigado pela sua atenção até agora e até o próximo vídeo.